E quando a gente fala sobre hematologista, doutora, muitas pessoas ainda regalam os olhos assim e pensam, meu Deus, o que cuida essa médica? As pessoas ainda têm dúvidas sobre qual que é essa especialidade? Vanessa, é muito comum chegarem com essa dúvida ou nunca terem ouvido falar da especialidade, né? Mas é uma especialidade bem ampla. A gente cuida de doenças do sangue em geral, anemias, problema de plaquetas baixas, alguns tipos de câncer também. E chega a doenças que levam a sangramentos, tromboses, tudo isso está dentro da hematologia. Então é uma especialidade bem ampla que ajuda bastante os pacientes. Então não precisa se assustar, né? Não. Não é o bicho-papão aí, pode confiar, profissionais aí que estão ali para cuidar exatamente dessa questão do sangue, que muitas vezes a gente não dá tanto valor, né? Quando a gente pensa na questão do sangue, a gente nem liga tanto, só vai lembrar do sangue ali quando vai fazer alguma coleta de sangue e como o nosso sangue tem uma função primordial no nosso bem-estar, né, doutora? Com certeza, uma das coisas mais importantes, né? É ali onde a gente vê as anemias, onde está a produção das nossas células de defesa, né? Então, o que protege a gente de infecções, o que evita sangramentos, tudo vem ali do sangue mesmo. Então, é uma área realmente bem extensa e ampla, né? Por isso, essas coletas de sangue são tão importantes, porque através de uma coleta ali, de um pouquinho de sangue, dá para descobrir tanta coisa, né? A gente pode identificar muita coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais doenças do sangue nos idosos, né? A gente sabe que quantas pessoas aí, às vezes, acabam tendo diagnósticos tardios por conta realmente dessa falta de informação. Agora, doutora, até começando falando no geral, né? Sem abordar os idosos aí dentro da sua experiência, né? Ali dentro do Hemacor também e outras experiências. Quais são as doenças do sangue mais comuns? Aí não só nos idosos, mas na população em geral. Vanessa, uma das doenças mais comuns da hematologia, que chega não só para o hematologista, mas também para o médico clínico, para o médico geral, para diversas outras especialidades, é a anemia. Ainda é a anemia. É uma das doenças principais e é comum em todas as faixas etárias. Então a gente vê desde o bebezinho, adolescente, gestantes, tá? A gente cuida de muitas gestantes também. E muito comum também ao envelhecer. Não comum, mas não normal, né? Não é algo normal, mas é muito comum. Então essa é uma das principais causas para os pacientes nos procurarem. E nos idosos, quando a gente pensa no público idoso, ainda também é uma das principais doenças do sangue? É uma das principais. Às vezes, na verdade, é o primeiro sintoma, né? O primeiro diagnóstico, mas que pode abrir um leque de outras coisas para a gente investigar. Então, muitas vezes chega com uma anemia e o nosso papel, além de tratar, é investigar a causa, né? A anemia é sempre um chamativo, chama atenção para a gente investigar alguma coisa que esteja acontecendo, que perdeu o equilíbrio ali daquele corpo, seja um sangramento, seja um consumo inadequado, né? Às vezes na dieta, mas sempre chama atenção para a gente buscar algo mais profundo. Muitas vezes começa por isso mesmo. E é interessante a gente pensar essa questão de anemia, doutora Ana Carolina, e também os nossos ouvintes e quem nos acompanha aí pelo YouTube, que é muito comum a gente ouvir o termo anemia, né? E a gente acaba às vezes generalizando, né? Quem não lembra aí do vovô, né, Daniel, da vovó, falando, menino tem que comer feijão, menino tem que comer beterraba, tem que comer fígado, porque tá com anemia, tá pálido. Mas não é só isso, né, doutora? Não, tenho essa sabedoria, né, Sim, com certeza. nesses comentários. Realmente, assim, a principal causa de anemia no mundo e em todas as faixas etárias ainda é a anemia por falta de ferro, que é aquela anemia que a gente chama de ferro-priva, né? O ferro, ele é essencial para a gente produzir o sangue. Uma vez que a gente não tem ferro suficiente, a gente não produz adequadamente e aparece ali a anemia, né? E a gente vai descobrir como. Primeira coisa, vai ter os sintomas. Então, começa a realmente ficar mais pálido, mais cansado, já não tolera fazer as mesmas atividades com a mesma capacidade de antes. Começa a ficar mais desanimado, né? Pode ter queda de cabelo, unhas fracas, tudo isso chama atenção. E a causa disso, a mais comum é a falta de ferro, mas nós temos diversas outras doenças e causas para uma anemia. E aí a importância de passar no hematologista para investigar. Porque tratar, repor o ferro é uma parte do tratamento. Tão importante quanto é a gente ir em busca da causa, né? Que aí tem que passar por uma consulta para investigação. Com certeza. A senhora comentou que um dos tipos de anemia. Existem, então, diversos tipos, Diversos tipos de anemia. Então, a anemia por falta de nutrientes, né? Por falta de ferro é uma das mais comuns. Mas nós temos anemia por destruição do sangue, que são causas mais raras. Nós temos anemias
relacionada a outras doenças de base. Então, paciente que tem uma insuficiência cardíaca, um problema do coração, alguma infecção grave, é comum o corpo apresentar anemia em conjunto. Como nós temos as doenças da medula óssea, como mieloma múltiplo, leucemias, linfomas e assim por diante. Em todas essas doenças, a anemia pode aparecer. E daí a importância da gente saber diferenciar bem a causa dessa anemia, para daí dar o tratamento adequado. É muito comum o paciente às vezes ficar anos até recebendo ferro, sendo que tem anemias que são genéticas, a família toda pode ter essa anemia e o ferro não está indicado. Por isso a importância da gente ir a fundo em cada caso, né? E saber diferenciar. E é muito importante a gente ressaltar também, doutora Ana Carolina, que muitas vezes, né, eu até comentei inicialmente, que acaba passando por despercebido, assim, essa questão dos sintomas. Porque a gente pensa numa pessoa idosa, né? Você que nos acompanha, você que é idoso, ou tem aí o pai, a mãe, a avó. O idoso, depois de uma certa idade, muitas vezes ele não tem mais aquela agilidade como ele tinha antigamente, né? Quando era mais jovem. E muitas vezes ele fica mais desanimado, mais quietinho, né? A gente fala mais cabisbaixo. E a gente acha que aquilo é normal por conta da idade. Mas às vezes é um sinal também, não é? Exatamente, Vanessa. Antes até havia a suspeita de que com o envelhecimento era comum e esperado ter um grau leve de anemia. E hoje em dia a gente sabe que não é isso. Toda vez que a gente tem anemia, tem uma causa de base para a gente investigar. Pode ser um problema no rim que cursa com anemia, pode ser um problema no coração. Uma relação do rim com a anemia? Exatamente. Isso é cada vez mais comum conforme o aumento da idade. Então, a função adequada do rim é essencial para a produção do sangue. Uma vez que o rim vai perdendo a sua função, acontece a anemia. E a gente tem tratamento específico para isso, que não é o ferro, no caso. Olha só. Por isso a importância de diferenciar, né? E a gente tem diversas patologias e cada uma tem um tratamento. Então, é importante procurar o hematologista para ver, porque não é normal. Não é comum. É comum, mas não é normal. Tem que sempre buscar uma causa de base e tratar essa causa de base. Então, uma vez que é o rim, cabe a nós fazer em conjunto, às vezes com outro colega, um tratamento adequado para esse rim. E então ter uma resposta em termos de anemia, né? E a gente vê na prática, né, a melhora do paciente, a melhora da capacidade de fazer as coisas. Então, se você notou que houve alteração, que já não tem mais a mesma capacidade, que já não está tão animado, que houve esses sintomas que a gente já falou, procure atendimento, porque a gente pode sim fazer uma avaliação, um diagnóstico e melhorar, né? A qualidade de vida, melhorar os sintomas. E é muito interessante quando a senhora fala que é comum, mas não é normal. Eu acho que isso é muito importante a gente enfatizar, né? Porque às vezes a gente fica com aquela, não, mais um médico não vou, né? Mais uma consulta, não vou. E quão importante é, porque, gente, de verdade, eu nunca imaginei que a anemia tivesse alguma relação com a questão dos rins. Eu acho, para mim, é uma novidade isso. E olha só, acredito que muitas pessoas também não tenham essa noção. Mas, gente, se o sangue ele passa por todo o corpo, não tem jeito, né? É só a gente parar um pouquinho e avaliar. É real isso. O risco é para tudo, né? Para o rim, inclusive, é bastante comum, né? Então, o rim tem a questão da produção de um hormônio chamado eritropoetina. Isso vai estimular a produção do sangue, e uma vez que esse rim falha, a gente tem déficit na produção, né? E a gente tem como tratar, a gente tem como repor, a gente tem como ajudar, né? Então a gente não pode ficar na expectativa de que isso é normal e não tem solução. É muito importante fazer a avaliação e buscar o diagnóstico diferencial. Não ficar só achando que toda anemia é por falta de ferro. E ainda que seja por falta de ferro, a gente tem que ir em busca da falta de ferro, né? Uma coisa que é muito importante dizer é que conforme, né, a gente vai ficando mais velho, as neoplasias, os cânceres são mais comuns. E às vezes a anemia é o primeiro sintoma disso. Então você pode ter algum sangramento pelo estômago, falar, mas eu não vi esse sangramento. Mas esse sangramento é aos poucos, é em pequenas quantidades, você não vai ver misturado nas fezes. Sangramentos de intestino que no dia a dia você não percebe, e pode ser uma lesão inicial, que se a gente aborda rapidamente, a nossa chance de cura é muito maior, né? Agora, se você deixa esse problema evoluir, não faz uma investigação, é muito mais difícil da gente tratar. Então, ainda que seja uma falta de ferro, principalmente no paciente adulto e idoso, uma das coisas mais importantes é fazer endoscopia, colonoscopia, investigar, né, se não tem uma neoplasia e assim por diante. A gente
cura o paciente, né, num diagnóstico precoce. Com certeza, é aquela história, prevenir melhor que remediar. Com certeza. Isso é muito prevalente, eu acho que é muito importante, não só na pessoa idosa, mas toda fase da nossa vida, né? Uma pergunta que chega pra gente aqui, na verdade uma colocação, a ouvinte não se identificou. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de comentar, por vários anos fiz tratamento de anemia com o clínico geral, sempre repondo ferro, mas todas as vezes que repeti o exame, a situação estava do mesmo jeito. Isso é comum? Na verdade é uma pergunta assim, isso é comum? Olha só, né? Muitos anos Exato. tratando, repondo ferro, mas a anemia permanece. Então, na prática, a gente vê bastante isso. E aí tem vários pontos, é muito importante essa pergunta, porque tem vários pontos dentro dessa situação que a gente pode avaliar. Então, primeiro, identificar se realmente é uma anemia por falta de ferro. Sendo por falta de ferro, a gente precisa entender onde está a falta do ferro. Se a pessoa não tem uma dieta adequada, ou às vezes ela tem uma dieta adequada, mas tem alguma questão do estômago que não permite que absorva esse ferro. Ou ainda que absorva, ela tem uma grande perda que a gente não dá conta. Por mais que faça a reposição, a perda ainda é maior. Fica desbalanceado. Então, se for uma mulher jovem, principalmente, Vanessa, uma das principais causas é o sangramento menstrual. Sim. Então, o sangramento menstrual em grande volume faz com que a gente perca os estoques de ferro. A reposição, ela é lenta, né? Ela tem que ser feita em dose adequada, tem que ser feita de forma correta. Então, não é que não funcionou, mas pode ser que a gente ainda não tenha ido adequadamente na causa de base, né? Se é um sangramento excessivo, em geral, a gente vê, junto com o ginecologista, maneiras da gente identificar o porquê desse sangramento excessivo e corrigir a causa. A reposição de ferro entra como uma parte do tratamento, mas a gente tem que ir em busca sempre da causa. E exatamente, né? Essa questão que a doutora comenta, né? Nosso ouvinte aqui, é importante não parar o tratamento. Porque às vezes a pessoa fala, não vou mais repor, porque eu tô repondo e não melhora, exatamente. Então vou parar por aqui. Mas como a doutora comentou desde o início, né? Tem que, de alguma forma, ter essa questão aí de ir atrás da causa, né? Senão nunca vai resolver realmente, só vai né? medicar, vai medicar, né? correr atrás. Em geral, quando você tem uma causa resolvida, Vanessa, então assim, tive um sangramento menstrual excessivo, resolvi. O tratamento com ferro oral é de 3 a 6 meses, né? Então, a gente tem que também orientar bem o paciente de que é um tratamento prolongado, tem que ter uma boa adesão, se tomar de forma irregular não resolve, né? Então, até a gente repor os estoques perdidos são meses, né? Se a gente não resolveu a causa, fica realmente inviável da gente corrigir. Por isso que o tratamento, a avaliação é bem ampla, não é só repor o ferro. E aí eu fico imaginando a pessoa idosa, né? A gente sabe que muitos idosos usam aí uma quantidade excessiva, não excessiva, mas uma grande quantidade de medicamentos, né? Para diversas questões, né? Problemas de saúde aí diversos. Como é que fica essa situação? Muitas vezes a pessoa, ela medica para uma coisa e a outra situação fica ali meio desequilibrada. Então o idoso com certeza precisa de um atendimento diferenciado nesses casos, Com né? certeza, ainda mais tem a polifarmácia, né? Que é quando o Sim. idoso ele toma diversas medicações. Às vezes, Vanessa, até a própria medicação causa anemia. Exatamente, Então, era isso que eu queria que você comentasse, alguns né? remédios, algumas medicações que sabidamente causam anemia por alterar ali a produção do sangue mesmo, de certa maneira, né? Sim. Claro, são remédios específicos e tem que ser visto caso a caso, mas isso é uma das possibilidades. E a gente tem que ver de forma personalizada para cada paciente qual é o melhor jeito de corrigir e qual a melhor via, né? Então, tem casos que a gente faz reposição com comprimidos, tem casos que a medicação tem que ser na veia, de forma muito personalizada. Mas isso é uma coisa bem comum, realmente. Doutora, a gente pode dizer, então, que a anemia no idoso é uma coisa de difícil diagnóstico? Não acho que seja de difícil diagnóstico. O diagnóstico de anemia é uma coisa bem acessível, né? E rápida, porque no próprio hemograma, é no hemograma que você vai saber a anemia. Não precisa de coisas exorbitantes. Não precisa de coisas. Então, o hemograma é um exame simples. Se você for de pensar, fácil acesso, todo né? mundo na vida em algum momento faz um hemograma. E ali, já nos valores de hemoglobina, a gente já consegue falar que tem ou não. A parte mais complexa, né, é a gente avaliar a causa. E aí sim, ir em busca de coisas mais específicas. Mas a anemia é um diagnóstico muito simples para ser feito, inclusive, pelo médico generalista, pelo médico que está na UBS, pelo médico clínico.
E muitos outros especialistas encaminham pacientes para nós, que acabam identificando essa anemia em exames de rotina de outras áreas. O paciente está tratando diabetes, hipertensão, está com cardiologista, fez um exame geral e facilmente ele identifica. Identificar a causa é um pouco mais complexo e aí ele vai fazer a avaliação e a gente vai conseguir. Com certeza, e eu acho que o mais importante é exatamente isso, né? É esse diálogo com o profissional, né? Porque, como a senhora bem disse, a anemia, por mais que em muitos casos tenha a sua questão silenciosa, mas ela dá alguns sinais ali. Então, no caso do idoso, o familiar, o cuidador, ele precisa e pode ficar atento diante disso, Com né? certeza. Mais perguntas chegando para a gente aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber em relação a alimentos que possam ajudar. Não tenho anemia, mas fico sempre preocupada, porque a minha família tem um histórico. A Margarete, ela é de Caçapava. Em geral, né, a primeira orientação é isso. Sempre oriento que os pacientes se alimentem de forma equilibrada e saudável, né? A gente sabe que tem os alimentos mais ricos em ferros, mas a gente precisa ver se isso é necessário para aquele paciente, se ele tem uma deficiência de ferro. Então, a gente tem os alimentos ricos em ferros. Uma questão comum na nossa prática é o paciente com baixa ingesta de proteína animal ou vegetariano, né? Que aí tem a questão da deficiência de outra vitamina, que é a B12. E a gente pode fazer reposição. Em geral, eu oriento uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes, variada. E aí é caso a caso. Se a gente teria que orientar em algum alimento a mais, Sim. né? Quando a gente tem a deficiência de ferro, realmente, dificilmente a gente vai corrigir com a alimentação. A alimentação é muito importante para manter a pessoa saudável, equilibrada, mas não necessariamente a gente vai conseguir corrigir a anemia somente com isso. É uma parte do tratamento. Exatamente, até porque é aquilo, às vezes, né, a gente acha ali, até brinquei, né, que come o feijão, mas eu como bem, eu me alimento bem, mas às vezes não é só isso, né? Exatamente. Às vezes precisa de algo a mais para ajudar, né, para essa absorção. Às vezes você tá comendo, mas tá tendo um problema de absorção, Tem uma né? gastrite, tem perdas pelo intestino, então a gente sempre vai avaliar caso a caso tudo do paciente, o que ele ingere, se ele tem sintomas no estômago, se tem sintomas intestinais. Para uma mulher, se ainda tem menstruação, como está essa menstruação, se ela é excessiva ou não. A gente tem maneiras de avaliar isso, entender se é um volume além do habitual e assim direcionando de forma bem personalizada mesmo. Boa tarde, Vanessa e doutora Ana Carolina. É importante salientar sobre anemia. Minha mãe sofreu por muito tempo com anemia até descobrir que sofria de mielodisplasia, infelizmente, vindo a falecer. E aí cai exatamente naquilo que a senhora comentou, que muitas vezes trata ali anemia, mas não investiga a causa real. E olha a situação da mãe do nosso ouvinte Lázaro, e que infelizmente ela acabou vindo a falecer. Exatamente, Vanessa. A displasia em si é uma situação mais rara, né? Que tem que fazer uma avaliação medular completa para a gente chegar ao diagnóstico. E acho que a mensagem principal é isso, né? Não é para uma anemia, a não ser que seja uma coisa genética, uma coisa familiar, ficar em pioras ao longo dos anos, né? Uma vez que a gente... Importante os pacientes saberem que uma vez que a gente não melhorou, não respondeu o tratamento, a gente tem que passar por uma avaliação adequada para identificar a causa mesmo e talvez mudar esse tratamento, né? Talvez dar outra visão para isso. Isso é muito importante. Porque cada um é um, né? Às Exatamente. vezes o medicamento A que eu tomo, se a doutora tomar o mesmo, não vai ter a mesma resposta, exatamente. não é? Ou seja, a medicação, seja a quantidade, enfim, a posologia. É importante a gente sempre entender que cada um é um, né? E buscar essas respostas, né? A gente até conversava antes de entrar no ar com a doutora Ana Carolina, da importância da gente muitas vezes não parar ali num primeiro profissional. É a gente ir atrás e buscar respostas, né? Dessas causas, entender um pouco mais, porque é a nossa saúde, a nossa vida que está em jogo, né? Exatamente. E a anemia, acho que uma das principais mensagens é a gente saber que a anemia é um sinal de alerta. Né? Ela não é um diagnóstico em si. Não é dizer assim, a anemia tá normal, Anemia né? e pronto. A anemia, ou a gente vai buscar alguma questão gástrica, ou alguma questão intestinal, ou a menstruação que não está regulada e adequada, ou que na própria medula, na própria fábrica do sangue a gente tem algum problema, ou a gente tem alguma outra doença do corpo mesmo, que também esteja atrapalhando essa produção do sangue. Em tudo a gente pode agir. Né? Em tudo a gente pode tentar tratar a causa de base e com isso melhorar a anemia. Mas a gente tem que saber que é o nosso sinal de alarme, não o fim em si.
né? A gente tem que buscar uma causa. Doutora, até antes da gente entrar aqui num outro problema muito comum, né, que a gente sabe, para a gente encerrar essa questão aí da anemia no idoso, eu gostaria que a senhora reforçasse para os nossos ouvintes. Quais são aí, no caso dos idosos, os principais sintomas, porque eu acho tão importante a gente ficar atento aí com os nossos pais, os nossos avós, enfim, né, os idosos que estão à nossa volta, para que a gente possa, de alguma forma, auxiliá-los também. Com certeza, Vanessa. Então, a anemia no idoso, ela não é normal. Não é normal, apesar de muito comum. A gente sempre vai buscar, né, o motivo dessa anemia para então fazer um tratamento adequado. E o sintoma às vezes parece algo mais inespecífico, pode parecer algo mais da idade, algo esperado para aquele momento, mas não. Então, o idoso ou o adulto que começou a ficar mais cansado, né, já antes tomava um banho sozinho, agora já não tolera mais fazer coisas do dia a dia mesmo. Né, fica mais sentado, fica mais deitado, mais desanimado, certo? Você pode ver no próprio corpo da pessoa, a pessoa fica mais pálida, né? Quando a gente olha, tanto a questão facial quanto as mucosas, está mais pálida e assim por diante, né? Todos esses sintomas passam por uma avaliação, para a gente ver se é algo ali relacionado ao sangue, às vezes até uma outra patologia, mas não é normal, tem que investigar. Com certeza. Agora, doutora, nesse mês, né, de março, a gente tem ouvido falar muito sobre o mieloma, né? Que eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho pra gente. Também é uma das doenças comuns nos idosos, é isso mesmo? O mieloma é uma das entre as terceira neoplasia mais comum, né, das doenças hematológicas. Então, é um tipo de câncer, Vanessa. É uma doença da fábrica do sangue, de uma célula específica que chama plasmócito. Né? Essa célula tem uma produção aumentada, uma produção anormal, e isso pode dar diversos sintomas, sinais e sintomas no exame físico e nos exames laboratoriais. Ela é uma doença mais comum do idoso, o risco aumenta conforme aumenta a idade, mas ela acomete muitos pacientes jovens também. Então, tem mudado esse perfil? Tem mudado, ainda é com certeza mais comum de idosos, mas a gente tem pacientes muito jovens também fazendo tratamento, né? Então é algo para todo mundo ficar atento, apesar de ser mais comum nos idosos. E é uma doença que um dos principais sintomas pode ser a anemia, né? Olha só. A gente tem alteração ali da fábrica do sangue, isso pode se manifestar com anemia, mas também com doença óssea, e isso pode ser uma fratura de vértebra, uma dor óssea muito importante, então uma dor lombar, uma dor nas costas, que antes, muito forte intensidade, que não era o seu habitual. Pode ter alteração nos rins novamente, né? Então, às vezes isso se manifesta com a urina com muita espuma. Tivesse jogado detergente, assim, no vaso. Então, uma urina muito espumosa, que também não ocorria com você. Isso chama atenção para uma avaliação. Além do cansaço, podem haver infecções, né, associadas, porque o plasmócito ele produz os nossos anticorpos e a gente pode ter alteração na defesa. Então, tudo isso, vá procurar uma avaliação. É uma doença que pode dar muito sintoma, pode dar muita sequela, mas que tratada precocemente, diagnosticada precocemente, a gente tem muito sucesso. Apesar de não ser curável, a gente tem muito tratamento hoje em dia, né? Com certeza. Doutora, a pergunta que chega pra gente aqui, eu gostaria de saber se leucemia também o primeiro sinal é diante da anemia. Isso é uma dúvida muito frequente, se a anemia vai virar leucemia. Isso. Ou se toda anemia é leucemia, né? A leucemia é um tipo de câncer, também da medula óssea, que tem uma falha geral da produção do sangue, né? A nossa fábrica fica cheia de células de leucemia e já não consegue mais produzir um sangue normal. Então, o paciente, sim, vai ter anemia, mas junto com isso ele tem diversos outros sintomas, como sangramentos, porque as plaquetas também não são produzidas, como infecções. Então, são hematomas espontâneos pelo corpo, junto com uma queixa de anemia importante. E a leucemia aguda vem de forma muito rápida. É uma coisa de semanas a dias para se manifestar, né? Então, tem todas essas diferenças. Mas, sim, a anemia faz parte da leucemia, mas não somente isso. Agora, falando ainda sobre o mieloma, né? Nós estamos no Março Borgonha e é uma campanha muito importante Sim. também, né, doutora? Eu acho que muitas vezes, né, a gente não quer falar sobre o câncer, né? Mas a gente percebe que quanto mais informação, quanto mais se fala, mais atento as pessoas estão. E é um dos objetivos dessa campanha também, né?
Com certeza, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. O mieloma, Vanessa, é uma doença que pode trazer muito sintoma e até mesmo sequelas, né? Diante de uma perda de função do rim, pacientes que vão para hemodiálise, diante de fraturas vertebrais, coisas que o paciente pode ficar acamado. Então, tudo isso, quando a gente diagnostica precocemente, a gente tem chance de tratar e evitar. Então, não buscar, né, não olhar para a nossa saúde ou demorar para procurar um sintoma que não é o seu habitual pode te trazer prejuízo. Então, procure precocemente, diante de um novo sintoma. E não ficar naquela, né? Que quem procura acha, né? Acha, realmente. Mas essa é a intenção, né? De Exato. achar realmente ali, porque às vezes você vai deixando e a gente sabe que, às vezes, o diagnóstico tardio, ele poderia, se ele tivesse sido feito antes, ter aí, Evitar né? diversas Evitar muitas complicações. coisas. No caso do mieloma, doutora Ana, como é que é feito o diagnóstico, né? Até para o nosso ouvinte entender. Eu consigo ali, num exame simples, já ter esse sinal? Ou é uma coisa mais complexa? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. No caso do mieloma, é um pouco mais complexo. Então, geralmente, o paciente vai ter algum desses sinais ou sintomas que a gente conversou, ou uma anemia importante, que não era o habitual, que não é por falta de ferro, que não é por outros motivos, uma dor óssea, uma dor nas costas, uma dor no corpo muito forte, ou alterações do rim. E algum desses exames acabam chamando a atenção para a gente fazer a investigação adequada. São necessários exames laboratoriais específicos, mas também temos que fazer a avaliação da medula óssea. E essa avaliação da medula que eu acho que muita gente corre, né? Tem medo Corre. ainda, doutora? Tem, Vanessa. Mas é um exame, assim, em geral ambulatorial, com anestesia local, né? Que a gente faz muito tranquilamente, tá? E ele é essencial para o diagnóstico. Esse é um exame essencial para mostrar ali essas células que eu comentei alteradas, né? Então, a gente não vai conseguir saber só pelo exame de sangue. E por isso a importância de procurar um hematologista que já é capaz, né, de fazer toda essa avaliação. E uma vez diagnosticado, né? Fez ali os exames e foi diagnosticado, né? Como que se dá esse tratamento? Porque eu acho que quando a pessoa pensa no câncer, acho que a preocupação dela maior é o tratamento, né? Eu acho que a pessoa, ao mesmo tempo ali que ela quer de alguma forma tratar, ela se preocupa, porque infelizmente, né? Há um tempo atrás a gente sabia que os resultados não eram assim tão eficazes e a cada dia que passa os resultados têm sido mais eficazes, né? Exatamente, Vanessa. O tratamento, uma das primeiras coisas que a gente avalia, né, é o status do paciente. Ótimo. Pacientes mais idosos, em geral, não podem fazer o transplante de medula óssea, né, o transplante autólogo. E, em geral, todos começam com quimioterapia, tá? Hoje em dia, a gente tem quimioterapias que são injeções, que são comprimidos, né? A gente não tá pensando em quimioterapias do paciente ficar internado, de cair cabelo, em geral, não. Em geral, são quimioterapias que a gente faz na clínica, no consultório, o paciente vai para casa, né? E toma remédios, toma comprimidos. E a gente faz um conjunto, em geral, dessas medicações, né? É bem possível, né, de tratar e de controlar. E a senhora até comentava também, né, doutora Ana, que muitas vezes a gente, quando pensa num tipo de doença como essa, a gente muitas vezes acaba perdendo a esperança, né? Desanima e deixa de lado. Não vou procurar, eu já estou idoso mesmo. E não pode ser assim. A senhora comentava que existem pacientes ali que estão há anos tratando, vivendo, claro, com a doença, com a observância, que é super importante, mas estão vivendo, né? Exatamente. Eu sempre falo, ó, a gente não vai se separar mais para o paciente. Ele vai ficar com a gente, né? E ele pode passar anos tendo uma vida normal, anos sem fazer tratamento. Claro que a gente vai fazendo a monitorização ali pelos exames de sangue, de urina, a cada 3, 4 meses, conforme a necessidade do paciente. Mas nós temos muito tratamento, muita pesquisa, muitas possibilidades. A gente tem pacientes com mieloma há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos? Há mais de 20 anos. Olha Esse só. não é um, tá? Então, a gente tem muita possibilidade hoje em dia. E ter um diagnóstico precoce faz toda a diferença. Com certeza. E no caso, em relação à questão genética, tem alguma coisa hereditária do mieloma? Não hereditária, né? Mas você nasce sem alteração, mas ao longo da vida. E aí tem a questão da idade, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, é mais comum de ocorrerem essas mutações que levam a uma célula virar uma célula cancerígena. E aí dá toda a doença. Por isso é tão relacionado com a idade. Mas não é genético. Não é porque nosso pai, ou mãe, ou irmão teve que nós teremos.
provavelmente foi algo que foi desenvolvido ao longo da vida. E é tão interessante, né, quando a gente pensa nessa questão do câncer, né, que a senhora comentou. A gente sabe, sim, que com o passar do tempo, da idade, o idoso ele tem uma chance maior, uma propensão maior, mas existem, então, pessoas que estão sendo diagnosticadas mais cedo. Por isso é importante a gente reforçar que as pessoas têm que ficar atentas à saúde em qualquer momento da vida, Exatamente, tem que se conhecer. E uma das coisas que eu sempre oriento meus pacientes é cuidar muito do estilo de vida, né? Então, do sono, da dieta, fazer atividade física regular. Ainda que a gente passe em algum momento por uma dificuldade, tenha que tratar uma doença como essa, é muito importante a gente chegar bem. Para passar pelas coisas que nós teremos que passar, pelos tratamentos, né? Seja o que a gente tiver que passar, e todos passaremos, né, Vanessa, em algum momento. Sim, sem é muito dúvida. importante que a gente esteja bem, que a gente esteja saudável para passar por isso. E é muito importante reforçar exatamente isso, né? Que às vezes a gente é diante de uma situação, e a gente vê isso muitas vezes nos idosos, né? Graças a Deus eu acho que tem mudado bastante, os idosos estão bem ativos aí, então, né? A doutora mesmo comentou, a vozinha de 97 anos, com carinha ali de menina, super jovem, e eu falo que tem mudado bastante. E eu percebo que até os idosos têm ficado mais atentos a isso também, Sim. né? Eles têm buscado isso. E como nos alegra ver, né, que muitas vezes aquele idoso que a gente achava ali 60 anos ficava mais cabisbaixo, mais fechadinho, não, tem mudado isso também, isso é né? ótimo, né? Ótimo. Pensar que essa informação tá chegando em todas as pessoas e o quanto é importante a gente se conscientizar. Com certeza. A gente tem que estar sempre bem, né? E não pensar, não, já tô idoso, já cumpri minha função aqui nessa... Não, gente. De forma alguma. Né? Deus sabe o tempo de cada um aqui, né? A gente tem nada que opinar nisso, não, né? Exatamente, a cada dia seu propósito, né, Com Vanessa? certeza. E é tão importante a gente reforçar que a gente tem que fazer a nossa parte, se cuidar. E é tão interessante diante disso. Eu acho que essa questão da anemia foi algo fundamental a gente ter comentado, porque parece algo simples. E às vezes, infelizmente, algumas pessoas lidam como se fosse algo simples. Não, anemia é normal, anemia é normal. A doutora comentou algo que, olha, me marcou aqui. É comum, mas não é normal, né, doutora? Nunca é normal. Precisa de uma investigação e tem essa possibilidade. A gente tem os hematologistas e já aprenderam que o hematologista é uma especialidade, não morde, né, doutora? Não morde, a gente avalia tudo, recebe muito bem nossos pacientes. Tem muita questão de orientação, também é importante procurar. Com certeza. E a gente pensa que não, a gente está falando dos idosos, que é o nosso tema de hoje, mas a gente vê muitos casos de crianças também, né? Com questões de anemias aí, que nascem com anemia já, né? A gente tem, né, os pacientes com... Deve ter ouvido falar anemia falciforme, talassemias. Então, são pessoas que ao longo da vida sempre terão anemia, né? E às vezes até foram tratadas com ferro, receberam tratamentos que não têm indicação. E aí é muito caso a caso, porque esse paciente vai precisar de uma orientação adequada, até uma orientação para quando for formar a família, né? Pela questão aí genética. Então, em cada caso tem a sua particularidade. Com certeza. A pergunta que chega aqui é da Lúcia. Ela é de Jacareí. Olá, boa tarde. Gostaria que comentasse um pouco sobre a anemia falciforme, que é tão interessante e realmente necessita cuidados especiais. Exatamente, Lúcia, excelente a sua pergunta. A anemia falciforme, ela é uma condição genética, tá? Então, o paciente, ele vai ter uma alteração por causa de uma alteração genética na formação da hemoglobina, que é o que faz a gente ter o nosso sangue, né? Então, como ela não é formada adequadamente, do jeito normal, ela é destruída rapidamente. Então, o paciente fica numa situação crônica de uma destruição mais precoce das células, que são as hemólise que chama. A gente tem pacientes que têm um quadro leve, como dependendo da alteração genética, a gente pode ter pacientes com formas gravíssimas. A gente tem anemia falciforme, tem talassemia, tem outras questões genéticas aí. E o paciente com anemia falciforme precisa de um cuidado totalmente especial, né? Porque é um paciente que, por conta dessa hemólise, ele pode ir desenvolvendo várias complicações ao longo da vida. Oftalmológicas, cardíacas, renais. É um paciente que pode precisar de transfusão em determinado momento. E tem uma questão também deles terem quadros frequentes de dor, né? Na hora que essa célula é destruída, ela pode entupir
os pequenos vasos. Olha só. Então, a paciente tem muita dor, tem crises de dor desencadeada por infecção, desidratação. Então, é uma área dentro da hematologia, mas com um cuidado todo específico. O paciente com anemia falciforme tem que ter esse centro de cuidado, realmente. E, doutora, acontece de pessoas, não sendo talvez do falciforme, mas assim, das pessoas buscar um diagnóstico já tardio porque não percebeu nenhuma alteração, a pessoa estava ali com anemia, seja por falta de ferro, ali a ferropriva, porque estava bem, não percebeu nenhuma alteração, tá tudo certo, o ânimo é o mesmo, mas quando vai fazer um exame se assusta? Acontece, Vanessa, é comum. Acha que vivia assim mesmo, que aquilo era o habitual, né? E às vezes a gente era acaba sono mesmo, era fechando cansaço. um diagnóstico que a gente pode melhorar, inclusive, a qualidade de vida desse paciente, Com né? certeza, olha só. Doutora, a pergunta que chega aqui, a pessoa não se identificou, deixa eu ver aqui. Gostaria que a doutora falasse sobre plaquetas. Plaquetas baixas é sinal de anemia ou não tem relação? Então, assim, não tem relação. Eu sempre explico para os pacientes que o nosso sangue tem 3 partes principais para a gente conseguir separar. Tem a parte da hemoglobina, que a gente vê se tem anemia. Tem a parte da defesa e tem a parte das plaquetas. As plaquetas são aquela parte que vai impedir o nosso sangramento, né? Então, se você se machucou, como que você faz ali a sua cicatriz? Vai ter ação das plaquetas ali para você não sangrar, né? Então, a plaqueta baixa é um módulo à parte, né? Seriam outros tipos de doença. Às vezes, a gente tem a anemia junto com a plaqueta baixa. Isso pode acontecer. Tem casos de doenças hematológicas que toda a produção do sangue é atrapalhada. Mas aí tem que avaliar caso a caso mesmo. Dentro das plaquetas, a gente ainda tem várias possibilidades. Então, pode ser por uma infecção, pode ser por uma destruição das plaquetas, pode também estar associado a medicamentos, a outras doenças reumatológicas e assim por diante. Mas a anemia é uma coisa e a plaqueta baixa é outra. Olha só. E no caso, doutora, por exemplo, da imunidade, muitas vezes, né, a gente, principalmente nesse período que vivemos aí de pandemia, ouviu-se muito falar sobre imunidade, né? O termo ficou aí em alta, imunidade. E a gente acha que a imunidade é algo, né, que passa assim do nosso lado, que tá ali com a gente, mas o sangue tem uma função importantíssima na imunidade, Com certeza, né? uma das partes que a gente olha ali no nosso hemograma são os leucócitos, né? É a nossa primeira defesa contra vírus, bactérias. Então, leucócito, quando a gente vê lá no exame, a gente vai, né, curiosamente olhar, é uma das coisas. A gente tem doenças que eles abaixam, a gente tem doenças que eles sobem, né? Os dois extremos podem acontecer e para cada um a gente tem uma abordagem, tá? Mas tem com certeza essa relação também com a imunidade. Tem que dar uma olhada com carinho no nosso sangue, não tem como, né? Com certeza. Doutora, a gente já está caminhando para o final do nosso programa aqui, mas para encerrar, eu gostaria que a senhora reforçasse, então, para os nossos ouvintes, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Diante do nosso assunto hoje aqui, sobre essas doenças aí principais no sangue, né? Para os nossos idosos, mas não só para os nossos idosos. Claro que a gente está falando aqui, mas a gente tem que olhar a vida como um todo, né? Como a gente disse, prevenir é melhor do que remediar. Então, se você está tendo algum sintoma, para que as pessoas possam buscar, né, uma especialidade, já sabe que a hematologia está à disposição e a gente sabe o quão importante é buscar o quanto antes, já ali nos primeiros sinais. Acho que a principal mensagem, Vanessa, é, né, se conhecer, notou algum sintoma diferente, procurar. Eu acho que grande parte das pessoas em algum momento pode receber um diagnóstico de anemia e o que tem que saber é que não pode parar ali, que a anemia é só o sinal de alarme. Uma vez que diagnosticou a anemia, é sempre perguntar para o seu médico, mas por quê? Né? Por que eu tenho essa anemia? Qual é a causa? E como eu posso resolver essa causa? Né? Para daí a gente solucionar o problema e avaliar adequadamente. Não ficar anos, né, tratando sem uma avaliação especializada ou achar que está só na alimentação ou só na questão de tomar ferro. É muito importante. Tem anemia, mas por quê? O que eu posso fazer? Onde eu posso buscar? Não teve melhora? Continua perguntando avaliando, por quê, sempre né? A gente tem um motivo, né? Sempre Sem tem. Não é normal. A anemia não é normal. Doutora, eu gostaria muito de agradecê-la pela presença aqui na Rádio Canção Nova. Foi uma alegria poder tê-la conosco aqui. E para quem quiser também saber um pouco mais, tem o Instagram do Hemacor. Tem o Instagram também, do Hemacor, nossa clínica. Para quem não conhece, é um centro de especialidade hematológica, a gente avalia né? todo tipo de doença hematológica em crianças, adultos, gestantes, idosos.